Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, mais uma noite de estudo na nossa casa e sintam-se abraçados e acolhidos por Jesus. Nós vamos iniciar falando da nossa segundo festival de pizza para contribuição ao EGERST. O EGERST é um evento que ocorre na Semana Santa, em abril, direcionado e organizado pelos jovens. É o encontro de jovens espíritas da região tocantina. E para que esse evento ocorra dentro de toda uma evangelização, dentro de toda uma programação, nós precisamos fazer, até o período do evento, eventos para angariar fundos, para que tudo transcorra conforme nós planejamos. E aí o primeiro festival foi maravilhoso, nos rendeu sim, nós já temos alguma coisa, mas ainda precisamos vender para esse segundo festival aí que vai acontecer no dia 14, no valor de R$40. São pizzas pré-assadas, vão ser retiradas aqui no José Grosso nesse dia. E nós temos 4 sabores, que é frango, margarita, calabresa, lembro o outro, e banana, Saborosa, super agradável. E eu, com certeza, indico para qualquer um de vocês adquirir. Assim como nós precisamos também do material para a confecção das pizzas. Então, além de comprar, quem puder contribuir, nós temos a chave Pix do Centro Espírita para contribuir com qualquer valor. Não precisa dizer, eu não tenho R$100, eu não tenho R$50, eu não tenho 20. O valor que vocês puderem ajuda, porque contando de 1 a 1, nós vamos conseguir fazer mais um sucesso de pizza, tá bem? Hoje nós vamos ter o estudo Os Laços de Família, são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela inicidade de existência, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, dos itens 18 a 23, com nosso irmão Clepton. E nós vamos fazer a leitura do livro Coragem, item 21, As Duas Tristezas. Lembrando ainda que o centro vai ter recesso dos estudos, de segunda, de terça e de sexta. Os estudos de segunda, que é o estudo do Evangelho, a palestra na quarta, a palestra na quinta, o Domingo da Família no Lar, Anália Franco, permanecerão. Item 21. Assim, a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho da melhoria íntima perante a sede de ascensão espiritual. Existe, porém, a outra, a tristeza destrutiva, que se traja de luto por dentro do coração todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo onde passa. Observa a ti mesmo, a fim de que te imunizes contra semelhante doença da alma. Toda vez que comentamos nossos problemas, exagerando-lhes o tamanho ou dramatizando as dificuldades que nos chegam à existência, sempre que tomamos o tempo alheio a fim de recordar sofrimentos passados que a providência divina já mandou apagar, em nosso próprio benefício com a esponja do tempo, em todas as situações nas quais nos pomos a exaltar os preconceitos próprios, desconsiderando a posição e a experiência dos semelhantes, e na generalidade dos casos em que nos pusermos a lamentar dissidências e desacordos, contentas e mágoas, estamos aí afastando de nós mesmos os melhores amigos através da amargura e do ressentimento que destilamos com as nossas palavras. Naturalmente cautelosos
Esses companheiros preferem distância à partilha indébita de nossas aversões e frustrações, antagonismos e queixas, embora sempre que generosos e leais estejam claramente dispostos a apoiar-nos na restauração da própria harmonia. Compreendamos que ninguém estima a permanência no espinheiro e nem escolhe vinagre para brindar os laços diletos, e saibamos fornecer bondade e paz, entusiasmo e otimismo ao que se aproximam de nós, porquanto não há quem não necessite de alguém para executar os deveres que a vida lhe preceitue. Para isso, nós que sabemos rogar a Deus proteção e bênção, aprendamos igualmente a pedir a divina providência que nos conceda a precisa coragem para silenciar desapontamentos e lágrimas, de maneira a doar paz e alegria, segurança e consolo aos outros, tanto quanto esperamos esses benefícios dos outros em auxílio a nós próprios. É uma mensagem belíssima do nosso querido Emmanuel. Convidamos o nosso querido Valteir para fazer a nossa prece inicial. O Cleto fará a nossa prece de agradecimento no final de sua palestra. Então vamos aproveitar o momento, né? Após a mensagem, fazer a nossa prece. Em seguida, nosso companheiro Cleto Lousa vai trazer o tema do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família. Então vamos elevar o pensamento ao Criador. Dizemos a Jesus da nossa gratidão de estar conosco nesta caminhada bendita, no qual ele dissera ao Pai Celestial que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe entregou se perderia. E nós, como ovelha do rebanho do Cristo de Deus, é que nos encontramos mais uma vez para estudarmos o Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, que nos esclarece, que nos ensina, que abre nossa mente, o nosso coração, para o entendimento verdadeiro daquilo que Jesus quisera nos ensinar e continua nos ensinando. Obrigado, mestre amigo. Que os benfeitores espirituais, como Jesus Gonçalves, Sheila, em especial José Grosso com sua equipe, que acolhe a cada um de nós nesta casa, que possa estar em sintonia com todos nós, que nós possamos abrir a nossa mente para essas verdades morredoras tão benditas, no qual a espiritualidade amiga sempre nos acolhe, sempre nos ampara, sempre nos ilumina, segura em nossas mãos, para que sejamos capazes de vencer nós mesmos, a nossa imperfeição e nos tornarmos verdadeiro trabalhador da seara de Jesus. E assim, querido mestre, amigo e irmão Jesus, benfeitores espirituais, em nome de Deus e nossa Mãe Maria Santíssima, nós queremos pedir a permissão para dar para o início o estudo da noite, dizendo graças a Deus que assim seja. Cleto Lousa. Seu companheiro. Boa noite. Quando me passaram esse tema para falar, né, sobre laços de família, eu fiquei até preocupado, que eu digo, o que eu vou falar se ninguém aqui tem problema familiar, né? O que eu devo falar? Se todo mundo aqui vive feliz, todo mundo aqui, os filhos são obedientes, né? Todo aqui não tem problema com seu esposo, com sua esposa, então o que eu vou dizer? Mas vamos tentar raciocinar alguma coisa à luz da doutrina espírita, o que realmente é a família? Por que nós temos problemas familiares muito mais do que nós, às vezes, sobrecarregados? Somos, os nossos problemas, nós envolvemos também os dos nossos familiares.
Os espíritos dizem que todos nós somos criados iguais, simples e ignorantes. E ao longo das nossas vidas, nós vamos adquirindo sentimentos. E quando nós vamos adquirindo sentimentos, nós vamos adquirindo também afinidade com outros espíritos. E essa afinidade, esse compromisso, vai fazendo que nós nos tornamos uma família. Uma família, sobretudo no estágio que nós estamos aqui, uma família comprometida uma com o outro. Muitas vezes nos dissabores do que na honraria da verdade. Então, por isso que nós espíritas acreditamos que na família, prefaziando Emmanuel dizia o seguinte: é na família que nós encontramos nossos melhores amigos, mas também os nossos maiores inimigos. E eu concordo plenamente com ele. Aquele filho custoso, como diz o goiano, aquele irmão rebelde que não obedece, que você educa ele contra os vícios e mesmo assim não consegue, aquele marido que não respeita o matrimônio, aquela mulher que fustica o homem. Então são essas relações que vai nos trazendo o entendimento de que a família realmente tem um compromisso moral um com o outro. E eu busquei alguns autores aqui que eles trouxeram para nós algumas situações. Jesus diz o seguinte em Mateus, capítulo 10, versículo 36. Os inimigos do homem são os de sua própria casa. Por que Jesus disse isso? Onde é que está por que o inimigo do homem é da sua própria casa? Se nós olharmos pelo esse parâmetro apenas material, nós vamos não entender o que Jesus quis dizer isso. Mas nós temos que entender no processo de educação, no processo de elevação dos espíritos, que nós vamos entender por que tanta desigualdade na família. Se eu perguntasse para você e dissesse assim, aponte um problema familiar aqui, eu acho que 100% iria, tirando um ou outro, não iria ter problema familiar. Mas nós temos os problemas com os nossos filhos, nós temos os problemas com os nossos irmãos, e o sentimento faz com que nós absolvamos os problemas dos outros na família. Quem é que quer ver um parente, um ente querido infeliz? Ninguém. Todos nós gostaríamos que nossos filhos fossem realmente aquilo que nós planejamos, mas infelizmente não é isso. Nós gostaríamos que nossos irmãos fossem aquilo que nós sonhamos, mas não são isso. Por que não é? Então vamos ver se nós conseguimos entender. No livro, No Domínio da Mediunidade, André Luiz diz o seguinte: o que é família terrena? Ele diz o seguinte: a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução. Então veja o que ele diz. Aqui nós nos reunimos na família espíritos que são endividados uns com os outros. Vocês já viram, eu acho que não, mas eu vou rememorar. Vocês já viram dentro da família consanguínea um irmão matar o outro? Não, nunca viram. Pois é, acontece. E isso está muito frequente agora, filho matar o pai. Vocês já viram?
Por que isso aumentou assim? Onde é que está? Nós estamos entrando no mundo de regeneração? É porque os espíritos que realmente vão passar desse plano para o outro, os seus compromissos, muitas vezes, eles não conseguem trazer no sentimento e vivenciar aquilo. Então isso é um fator que tem a ver com o nosso elevação e saindo do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Só que esse mundo de regeneração não é algo assim que é para amanhã. É algo que vai, como diz, quando todos nós estivermos verdadeiramente voltados para os ensinamentos e vivenciar os ensinamentos cristãos aqui dentro na Terra. Aí nós passamos para o mundo de regeneração que nós já estamos buscando. E ele diz mais o seguinte, ó, família, processo de evolução, reajuste, mas sobretudo de aperfeiçoamento. Vou fazer uma pergunta aqui, que não precisa ninguém levantar a mão. Mas quem é que gosta aqui do seu pai e da sua mãe com sentimento de amor? Muitos, mas tem muitos também que não ainda guarda ressentimento de mágoa, guarda ressentimento de revolta, tem muitos que guarda ressentimento de abandono, que isso é muito comum na família ainda, o abandono familiar, que o processo de interação não é apenas convivermos junto. Muitas vezes nós nos sentimos abandonados na nossa família. Por quê? Porque nós achamos que nossa mãe gosta mais de um do que o do outro. E tem espírito que não consegue esconder isso, de gostar mais de um do que do outro, que não deveria ser assim. Mas infelizmente ainda vivemos essa situação. E os espíritos naquela situação, né, eles não conseguem um equilíbrio social para sair daquela situação. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu ontem, que vocês viram, que eu achei muito interessante. Foi aquele que o jovem entrou na jaula de um leão, lá no zoológico de João Pessoa, e o leão comeu o jovem. Eu fui buscar um histórico daquele jovem, sabe, é um histórico muito triste. Ele foi abandonado pela sua mãe na infância. Ele foi abandonado pela sua família, pelos seus familiares na infância. Então ele vivia abandonado e jogado na sarjeta de lugar em lugar. Que a psicóloga que atendeu ele diz que ele criou em si como se ele fosse um super-homem. Ele não tinha medo de nada. Então ele achava que se entrasse na jaula de um leão não ia acontecer nada, porque ele era mais forte do que o leão. E veja o que aconteceu. Por quê? Porque ele traz um trauma do seu passado, e nesse momento em que ele estava vivendo aqui na Terra, ele teve o trauma do abandono familiar. Quantos espíritos de nós suportariam um abandono familiar? Ou passaram isso? Mas já conheço espíritos, meus irmãos, que foram abandonados na infância, em tenra idade, e se tornaram grandes espíritos, grandes homens. Então, o que significa que cada caso é um caso. No processo de evolução, nós precisamos do nosso meio familiar para o nosso fortalecimento. Nós precisamos do meu pai, da minha mãe, eu preciso dos meus irmãos para o meu engrandecimento e fortalecimento como espírito. Nós dependemos uns dos outros. E quando ele diz exatamente isso, né, que é aperfeiçoamento ou santificação. O que seria uma santificação?
Santificação seria nós vivermos as coisas corretas, né? Olha, fulano ali é um santo. Por quê? Porque ele é um cara bem correto, as coisas dele são certinhas. O processo de santificação é isso. É nós ainda sermos tentados e não cairmos em tentação. Somos assim? Claro que somos. Eu estou perguntando só para perguntar, mas eu tenho certeza que nós já não caímos mais nessas tentações. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo do compromisso, assume perante a harmonia universal, responsabilizando-se pela materialização ao longo prazo dos amigos, dos adversários de ontem. Dos amigos e dos adversários de ontem. O que significa? O que disse lá aquela primeira frase, vocês lembram? Quem não estava cochilando, lembra? Exatamente, certo? Que é na família que nós encontramos os nossos amigos, mas encontramos os nossos inimigos. E quando André Luiz fala isso, ele está falando aqui, ó, vínculo de compromissos que assumem perante a harmonia universal. Ninguém, e eu tenho certeza que vocês sabem muito mais do que eu, que nós vivemos pelos ciclos das leis universais. Quais são as leis universais? A lei de Deus. E ninguém foge ou escapa da lei de Deus. De uma forma ou de outra, nós somos submetidos às leis naturais do universo. Então, quando eu faço alguma coisa que eu saio das leis de Deus, não tem importância. Logo, o tempo de Deus, qual é o tempo de Deus? O nosso tempo é o do relógio, mas o tempo de Deus é infinito. Não tem problema, um dia você vai ser submetido à sua rebeldia de hoje, não tem problema. Deus é tão paciente, tão amoroso, que Ele dá o tempo de Deus. Daqui milhares de anos você vai ser submetido àquilo que você fez de errado. Ah, mas então quer dizer que Deus castiga? Não, Deus não castigou. Você que saiu das leis naturais do universo. Então o problema não foi Deus. Deus não lhe castigou. O problema foi você que não soube compreender a noção de que nós necessitamos viver e ser submetidos às leis de Deus. Vamos lá. O que é a família terrena? E ele termina dizendo o seguinte, olha. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele diz o seguinte: a família consanguínea, que é essa que nós temos aqui na Terra hoje, entre os homens pode ser apreciada como um centro essencial das nossas reflexões, dos nossos reflexos. Agora eu peço que vocês levantem a mão. Quem tem uma ótima família aqui? Opa, até que enfim apareceu uma lá. Então, a família dela é reflexo do que ela colheu, do que ela está colhendo. Se nós temos uma boa família hoje, é reflexo do que nós plantamos. Agora, se ainda é uma família desajustada, desarmoniosa, certo? Com interesses difusos, mas cada um na sua, ainda não somos aquela família harmoniosa. Ainda brigamos, ainda nos intrigamos, ainda nos chateamos, né? Que não é o caso dela, não tem mais esse problema, mas nós ainda temos. E isso está diretamente ligado ao quê? Ao nosso processo de evolução, meus irmãos. Nós temos que entender que nesse processo em que nós vivenciamos hoje aqui, se nós nos afastarmos das leis de Deus, vai ser pior. Por quê? Porque essa mulher que hoje lhe enche o saco,
vamos usar o termo que ele usa ali, ela volta de manhã de novo, amanhã de novo, como marido e mulher. Aí vai ser a mulher que vai dar mais problema do que hoje. Então, se você não quer ter uma mulher com problema amanhã, vamos cuidar da mulher de hoje. Que amanhã você não vai ser mais obrigado a voltar com ela. Aquele marido ranzinza que nós temos, aquele moreno que de noite você bate o cotovelo porque ele está roncando, que é uma beleza, né? Então, não é o caso do Valteir, que eu tenho certeza que ele não faz isso, certo? Exatamente. Então, meu irmão, não adianta separar. A doutrina espírita diz que não adianta separar, porque se você separar, você apenas está adiando um compromisso que no futuro você vai voltar de novo. Aí diz assim, mas você pode entender assim, mas a doutrina espírita aceita a separação de um cônjuge. Talvez seja a única religião que aceita a separação. Por que a doutrina espírita aceita? Porque numa relação conflituosa, é melhor que se reagrupe e depois separe para depois voltar de novo a adquirir, do que levar a um estágio de absoluta violência, e muitas vezes que nós estamos vendo aí, o homem matando a mulher matando o homem. Então é preferível que separe, do que você viver assim, dizer assim, não, eu não separei porque as leis de Deus não permitem. Olha, o que Deus juntou realmente é o sentimento. Será se uma família que tem, um casal que tem violência, que tem briga, tem Deus no meio? Hein? Então, é melhor que você separe e se regrupe depois, entendeu? Porque você, mesmo separando agora, os seus compromissos não cessarão. Você no futuro voltará com aquele companheiro ou aquela companheira para que nós nos reajustamos perante as leis de Deus. No livro Os Domínios da Mediunidade, André Luiz diz o seguinte: a família consanguínea é uma reunião de almas no processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento e santificação. Aquilo que eu tinha dito anteriormente. E ele complementa o seguinte, dizendo o seguinte, o homem e a mulher abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho. Escola? O que significa família como escola? Eu pergunto para vocês, tem maior aprendizado do que o que você vive na família? Tem? Não tem, meu irmão. É na família que você se educa, é na família que você consegue aprender e absorver sentimento. Mas minha família, eu não gosto da minha família. Certo? Pode ser que você ainda, como espírito, não absorveu aquele sentimento de irmandade que deve ter na família. Mas não significa que vocês não tenham compromisso uns com os outros. Aí sim que você tem compromisso. Então, não tem escola maior do que a família. Isso é muito comum. Isso é muito comum no nosso dia a dia. Pessoas dizerem assim, eu quero logo que comece a escola desse menino, que é para a professora educar ele. Vejam bem o engano. Como se a educação ele fosse aprender na escola. Educação nós aprendemos no nosso lar mesmo. É dentro da nossa casa. Não é dentro da escola. A escola é um complemento educacional de linguagem e de alfabetização daquela criança. Os valores e os sentimentos você adquire dentro de casa. Quando você é bom como criança, você será bom como adulto. Dificilmente o indivíduo sai dessa situação. Vamos lá. No livro
no livro Roteiro de Emmanuel, ele diz o seguinte: ó, o mundo, por mais áspero, representará para o nosso espírito a escola de perfeição, cujos instrumentos corretivos, bem diremos, um dia fará valer. Correção. Quem educa seu filho aqui com correção? O que é correção? É uma taca? Você, quem já apanhou aqui de pai? Já apanhou. Isso. Não. Isso. Quem nunca levou um cascudo de uma mãe aqui? Isso. Eu tinha minha mãe, por exemplo, minha mãe tinha um olhar muito rigoroso. Se nós fizéssemos qualquer desatino assim na frente, na hora que ela olhava para a gente já começava a chorar. Chegasse em casa, não escapava. Era uma taca. Então, essa correção educacional, nós temos a obrigação moral de dar aos nossos filhos. Nós temos a obrigação de corrigir o espírito. E os espíritos dizem, Emmanuel diz uma coisa muito interessante. A época de correção do filho, qual é? Desde a gravidez. Quando você começa, na gravidez da sua companheira, você começa a conversar com aquele espírito que já, a partir da concepção, ali já existe um espírito. Então você começa a conversar com ele, você vai trazendo para aquele espírito sentimentos bons. Sentimentos de amor, sentimentos de calma, que ele já começa a absorver algumas situações que aquele espírito recebe por emanação do seu pensamento, das suas palavras. Não é esperar dizer, não, deixa esse menino crescer, ficar adulto, para levar ele para a igreja, para a escola. É negativo. Quando é que nós levamos nossos filhos para a escola? Né? Porque hoje, na fase da infância, e se o menino disser que não quer ir para a escola, o que é que você faz? Obriga. E por que você não obriga seu filho a vir para a igreja? Veja o contraditório. Né? Diz assim, não, quando ele tiver grande, ele escolhe a religião que ele quiser. Aí, é tarde. É melhor você levar seu filho na tenra idade, aquele pequenininho. Mesmo que ele não se torne espírita, evangélico, católico, mas nasce dentro dele sentimentos de bondade, sentimentos de amor. Se depois ele se desviar pelo caminho de outra religião, passa a ser o quê? Problema dele. Os companheiros de jornada que o habitam conosco, a nossa família, ele está falando aqui da nossa família, o que ele diz aqui, ó? Os companheiros de jornada que habitam conosco, por mais ingratos e impassíveis, são nossas oportunidades de materialização do bem. Então, nós não podemos fugir do compromisso da família. Quando ele fala aqui dos companheiros de jornada mais ingratos, eu tenho certeza que vocês não têm nenhum filho ingrato, nenhum pai ingrato, nenhuma mãe ingrata. Não tenho certeza. Mas para quem ele está falando aqui, deve fazer muita diferença. Né? Você sentir a ingratidão familiar. Né? Do filho que vira as costas. Do pai que arruma outra família e nunca mais vem atrás do seu filho, que tem seu compromisso ali. Aí depois da velhice, ele bate a porta. Como é que você agiria ali? Seu pai lhe abandonou quando mais você precisava, que era na infância, que ele ia despertar o sentimento do amor,
e o sentimento da obediência, e agora depois que fica velho, que a outra larga, aí você vai acolher. Vamos pensar isso, como seria. Graças a Deus eu não posso dizer para vocês, mas veja como é difícil, né? Aí o espírito tem que ser um espírito desprendido. Uma criança abandonada na infância, que o pai ou a mãe tinham o compromisso e a obrigação de levá-lo até o fim, no seu processo de educação da reencarnação, e de repente você se sente abandonado. Como você se sente? Não é todos que conseguem retribuir o sentimento. Não é todos. Porque isso ainda é inerente das nossas imperfeições. Nem todo mundo aqui consegue amar o próximo como deveríamos amar uns aos outros. Então, quando ele diz o seguinte: os companheiros de jornada que habitam conosco, por mais ingrato e impassível, são as nossas oportunidades de materializar o bem. Dia desses, eu até sugiro que vocês procurem o pai do burro, que é o Google, que lá tem uma história, lá tem uma filmagem muito interessante. Na porta de um mercado, certo? Uma pessoa chegou com o idoso, botou o idoso lá na porta e sumiu. Não sei se vocês viram e sumiu. Isso foi de manhã, deu de tarde, de noite, não apareceu mais ninguém para buscar aquele idoso. Veja, meus irmãos, o grau de comprometimento daquele espírito. Abandonou seu próprio pai ao léu, né? Abandonou seu próprio pai ao léu. E foi na frente de um mercado. Os feirantes esperaram de manhã, de tarde, de noite, não apareceu ninguém. E o velhinho lá todo fazendo suas necessidades fisiológicas na própria roupa lá, e ninguém vinha cuidar. Aí foram chamar os órgãos, né, sociais para vir ajudar. Tem a filmagem lá, porque em frente tinha a filmagem. Aí depois, né, qual é o grau de comprometimento desse espírito? Será que nós estamos preparados para isso? Para ter uma família verdadeiramente? Será que nós somos? Nós estamos? Ainda eu não posso dizer nem sim nem não. Deixo a reflexão para vocês. Certo? Então ele diz mais o seguinte: recursos de nossa melhoria e de nossa redenção, que, bem aproveitado do nosso esforço, pode nos transformar em herói. O que seria esse heroísmo aí? Sabe o que é um heroísmo que eu posso dizer? Alguém que foi abandonado pela família, de repente recapitula aquela família e ama aquela família com a mesma intensidade, sem nenhum tipo de mágoa. Aquele filho que foi abandonado pelo pai e pela mãe, e quando encontra o pai e a mãe, leva o sentimento de amor e de bondade e de perdão. Esses são os verdadeiros heróis, não aquele que guarda mágoa no seu coração e nos seus sentimentos. Origem divina da família. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, fala o seguinte: temos, dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontraremos instrumentos necessários para o nosso aprimoramento e para a edificação no mundo melhor. Quando ele diz o seguinte, Instituto Doméstico, a família foi criada por Deus. No processo de criação,
foi o processo que os espíritos superiores acharam de reajustarem uns com os outros, foi no meio familiar. Nós precisamos da família. E os espíritos disseram para Kardec uma situação bem interessante. No dia que a família acabar, acaba todo o processo de harmonização da humanidade. Então nós temos essa responsabilidade quando ele diz o seguinte: crença da reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompem. Já pensou se nós vivêssemos cada um da sua maneira, sem família? Já pensou mesmo? Vocês já imaginaram como seria se nós não tivéssemos a família para nos domar, para nos orientar, para trazer para aquele sentimento de amor e de fraternidade? Já pensou se fosse cada um por si? Como viveria a sociedade, a humanidade? Qual é o interesse que nós temos? Quando nós somos pais, e aqui tem muitos pais, o que mais nós buscamos quando nossos filhos são crianças pequenos, é um processo de crescimento e de felicidade dos nossos filhos. Quando meus filhos eram pequenos, minha maior preocupação é um dia eu faltar com meus filhos sendo pequenos daquele jeito. Eu pensava nisso, contrariado. Então, meus irmãos, essa unicidade que existe na família é uma necessidade para o crescimento e a evolução do espírito. Quando ele fala exatamente, Kardec diz o seguinte, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E vejamos por que ele disse isso. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Quando nós desencarnamos, que vamos reencarnar, nós só reencarnamos naquilo que nos é caro, que é as nossas necessidades de evolução. Aí eu vou reencarnar aonde? Vou reencarnar com as pessoas que eu tive dificuldade aqui, ou então as pessoas que eu muito amei aqui na Terra, e que hoje vão voltar como meu irmão, como meu pai. Muitas pessoas perguntam assim, mas por que nós não lembramos do que nós fomos em vida passada? Vocês já viram essa pergunta? Não seria melhor se nós lembrássemos do que nós fomos na vida passada? Faz exatamente isso. Os espíritos dizem que não. Imaginem você hoje voltou uma reencarnação e naquela família voltou uma pessoa que tirou seu companheiro, sua companheira. Como é que você vai amar aquela pessoa se você lembra que ele foi o entrave da sua família no passado? Imagine você se eu lembrasse, certo? Que aquela criança que hoje está me vindo como filho, certo? Me tirou a vida em outra vez passada. O sentimento, ele é extinto. É um instinto que nós trazemos que vai, a partir do instinto, vai crescendo e virando sentimento. Nós vamos aprender a amar nossos filhos, né, sem nenhuma lembrança do que ele foi no passado. Se o menino é traquino, né, mas nós vamos ali como pai, como mãe, na obrigação de domar aquelas más inclinações dele. É melhor do que nós lembrássemos no passado. Se no passado eu lembrasse que aquela pessoa foi uma pessoa que me prejudicou muito, qual era o sentimento que eu ia ter? Nenhum, meus irmãos. Então, por isso que quando ele diz assim, os laços de família não sofrem destruição algum.
É porque eu vou voltar em outra família, eu vou voltar em outro caso. Você vai, nesse ciclo que você formou aqui, você vai alimentando ele até no dia que não for mais preciso você voltar naquela mesma família. O meu sentimento é tão grande de amor, de bondade, que eu não preciso mais voltar nessa família, eu já posso voltar em outras famílias. Mas ainda precisamos as nossas necessidades de voltar aqui. E diz mais o seguinte: ao contrário, os laços de família tornam-se mais fortalecidos e apertados. Princípios opostos, sim, os destrói. Os opostos se destroem. Quando nossa família realmente for só uma família de amor, de sentimento, nós não teremos mais mágoa nenhum com o outro, nós não teremos rancor, não teremos mais nenhum sentimento que nos afaste. Por quê? Porque os opostos se atraem. Porque o que ele diz que os apóstolos se atraem? Ainda necessitamos uns dos outros, pelos nossos resgates na vida espiritual que nós fazemos aqui na vida carnal. No dia que nós não precisarmos mais, livrarmos desse sentimento de mágoa, de rancor, nós não precisamos mais reencarnar naquela família. E diz o seguinte: família, laboratório de amor. A reencarnação fortalece. O que diz ele aqui? O seguinte: se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento que eles consideram livres e velam pelos que se acham em cativeiros. O que seria um cativeiro? Eu vou fazer uma pergunta bem interessante para você. A família é um cativeiro? Só se você disser assim: a família complicada é essa que eu tenho. Todo dia é um problema. Pode ser que a família seja um cativeiro, sim. O que é cativeiro? Vem de onde? Vem de cativo, de cativar. Nós podemos cativar pelo amor, como nós também podemos cativar pela dor. Eu aguentar essa mulher que eu tenho hoje é porque eu tenho compromisso. Eu aguentar os filhos que eu tenho hoje, desobedientes, é porque eu tenho compromisso. Eu cativei aquele compromisso. Eu criei aquela situação de hoje ter aquela família que eu tenho. Então, quando ele diz cativar, vem de cativo mesmo. Nós podemos cativar o amor, como nós podemos cativar a dor. E é dentro da família que nós cativamos. Eu amo intensamente meus filhos, intensamente, que alguns filhos, eu estou dando um exemplo, não é meu caso, que poderíamos achar que eu estou falando de mim, mas eu, como pai, eu amo intensamente meus filhos, que numa próxima reencarnação os meus filhos vão fazer questão de vir comigo. Por quê? Porque eu distribuí sentimento de amor, de bondade. Esse é lá do Piauí, gente, vocês vão ver. Tem um livro chamado, eu acho interessante esse livro, ele é bem antigo, ele é dos anos 80, mais ou menos. Mas o nome do livro é A Mãe que Desistiu do Céu. Conta uma história de um espírito que ela foi chamada no plano espiritual e disseram para ela que ela não mais precisava reencarnar na Terra e naquela família. Ela já tinha mérito para reencarnar em outro local, em outra família.
Mas o Espírito disse para ela que um dos seus filhos ainda se encontrava nas regiões umbralinas, nos umbrais. Aí ela disse que preferia voltar e reencarnar no umbral para ajudar o filho dela do que ir para um lugar melhor. Por isso que o nome do romance é A Mãe que Desistiu do Céu. Ela preferiu voltar lá no umbral do que se fosse outro, nós dizíamos, problema dele, eu já fiz minha parte, que ele cuide da parte dele. E ela, como espírito bom, como espírito ainda, já está dizendo, rapaz, mas passou rápido, não foi? Então, ela como espírito bom, ela preferiu voltar e usar aquele sentimento de amor para resgatar seu filho, do que ir para uma parte de um céu melhor e deixar seu filho numa zona umbralina. Então vamos correr mais esses, que já deu a hora, pessoal. Hoje eu falei demais, né? E eu nem dei conta. Isso. Família, laboratório de amor, a reencarnação fortalece a família. E o autor diz o seguinte, ó. A união e a afeição que existem entre as pessoas parentes são um índice de simpatia anterior que os aproxima. Ninguém vai levantar a mão, mas eu vou perguntar aqui. Tem algum parente de vocês que não se dão bem com você? Não precisa levantar a mão. Tem? Então, ainda temos muito, meu irmão. Ainda temos muitos. Mas está bem aí explicando. Parentes de simpatia anterior que nos aproxima, mas também de antipatia. Se nós saímos, se nós fugimos das leis de Deus, não tem importância. Voltaremos depois em uma outra oportunidade para nos reaproximarmos. Só sairemos daqui, quando disse Jesus, quando tivermos pago o nosso último ceitil, quando não precisarmos mais resgatar aqui, que nós seremos convidados, como essa mãe, a ir para um lugar melhor, para um plano melhor. Mas enquanto existir a família que não se amam, que não se respeitam, certo? Que não se produzem sentimento de amor, não se preocupe, ficaremos aqui na terra quantas vezes for necessário. E se você não tem uma família como gostaria de ter, né? Que sempre a do vizinho é mais bonita do que a nossa, vamos plantar. Plante sentimento de amor que você terá a família bonita que você necessita. Família é o respaldo das nossas ações, mas sobretudo das nossas plantações. Plante amor dentro da sua família que você terá a família mais bonita do mundo. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado. Opa, olha aí nossa presidente, pessoal, agora é ela, viu? Então ela já está dando ali a missão. Vamos agradecer? Pois vamos fechar nossos... Por que fechar nossos olhos? Porque quando nós fechamos nossos olhos, nós buscamos o nosso interior, nosso sentimento de interior. E vamos, dentro dessa busca, desse sentimento interior, vamos pensar na nossa família. Vamos pensar naquele nosso familiar que passa por problemas, aquele nosso familiar rebelde, aquele nosso familiar desatencioso, aquele nosso familiar que não é amoroso, que é indiferente. Vamos pensar nele. Vamos imaginar Jesus botando a mão sobre sua cabeça e derramando luzes de amor, de saúde, de perdão.
vamos irradiar os nossos pensamentos para o nosso lar, para a nossa casa, afastando daqueles lá todo sentimento ruim que ainda denotam naquela casa, os xingamentos, as malcriações. Jesus, afasta do meu lar, traz para o meu lar a pureza do sentimento de bondade, da fraternidade e do amor, para que nossa família seja verdadeiramente a família que todos nós sonhamos, a família universal de sentimento de amor, de bondade. E que durante toda essa semana, Senhor, nos conduza sempre pelo sentimento do amor e do bem, para que na próxima vez que eu adentrar nesse recinto, venha fortalecido na minha fé, mas sobretudo na esperança de um mundo melhor. Que assim seja.